Olá, alunos, eu sou o professor Rômulo, sejam muito bem-vindos a essa nossa videoaula, a videoaula da disciplina Lógica e Matemática Computacional, ok? Em especial, nós estamos trabalhando a unidade 04, cujo tópico da unidade 04 é tabelas verdades, ok? E nessa aula, unidade 04, como essa é a nossa última aula, a aula 04, o tópico dessa videoaula seriam as aplicações das tabelas verdades. Como é que nós podemos aplicar as tabelas verdades em um contexto prático, ok? E o seguinte, nesta videoaula, eu dividi ela em 3 etapas, ok? A primeira etapa, eu estarei falando para vocês um pouco sobre precedências de operadores lógicos. Como é que nós aplicamos a precedência dos operadores lógicos nas tabelas verdades, ok? Aquela regra do parênteses. Quando tem parênteses, eu resolvo tudo que tem parênteses. Primeiro, se não tem parênteses, é tudo que vem da esquerda para a direita, ok? Em um segundo momento, eu estarei trabalhando com vocês a tabela verdade com preposições intermediárias, ok? Trazendo para vocês alguns exemplos, como é que nós podemos aplicar, como que nós aplicamos isso em um cenário, ok? E no final dessa videoaula, eu estarei trabalhando com vocês a estrutura condicional em linguagens de programação. É claro, não podemos, o tempo é curto, eu não consigo trazer todos os contextos em uma linguagem de programação. Seria apenas algo bem específico e algo bem simples, que é a estrutura do if, que é o C, ok? Então, bora lá, alunos. Voltando aqui para o quadro, nós vamos começar trabalhando com as precedências dos operadores lógicos. Então, como regra geral, sempre quando há um parênteses, nós resolvemos primeiro o que está dentro do parênteses e depois o que vem por fora, ok? Agora, quando eu tenho uma operação assim, por exemplo, o not A ou B, como não tem nenhum parênteses, eu sempre começo a resolver da esquerda para a direita. Agora, caso contrário, por exemplo, not A, depois eu tenho aqui, ó, and A ou B. Então, primeiro nós resolvemos o que está dentro do parênteses e depois nós resolvemos o que está fora dos parênteses, ok? Isso é como é que nós trabalhamos com as precedências nos operadores lógicos, ok? Então, vamos lá. Para resolver uma expressão lógica que combina várias preposições com conectivos, é preciso obedecer a seguinte regra de precedência. Eu sempre digo para os alunos, não é uma casa onde nós podemos fazer o que nós queremos. Nós temos uma ordem com que nós precisamos seguir essa ordem. Então, vamos lá. O primeiro passo é o seguinte, para expressões que tenham parênteses, é aquilo que eu digo para vocês. Quando há parênteses, eu resolvo primeiro o que está entre parênteses e depois o contrário, ok? Em um segundo passo, o operador not, ele tem maior precedência, ok? Em um terceiro passo, nós trabalhamos com os operadores de conjunção e disjunção, que seria o and e o operador or, ok? Seguido pelo operador de implicação, se, então, ok? E no final, o operador bicondicional, que é aquele se e somente se, ok? Que é a seta de mão duplas, ok? Então, vamos lá. Trouxe para vocês aqui, então, um exemplo. Olha só que legal. Eu tenho aqui um A and B, ou seja, A and B, ou o B, C e somente C, então A. Então, eu tenho aqui uma preposição P1, C1, né? Ok? Deixa eu só arrumar aqui. Uma preposição 1, C1, uma preposição 2, C2, uma preposição 3, C3, uma preposição 4, C4, uma preposição 5. Uma preposição 1, uma preposição 2, um operador 1, um operador 2, um operador 3 e um operador 4, ok? Então, vamos lá. Para o meu A,
Vamos trabalhar então neste contexto aqui, ó, para resolver essa situação. Eu coloco aqui verdade, verdade, falso, falso. Para o B, proposição B, verdade, falso, verdade, falso. E o primeiro contexto em que nós trabalhamos seria o seguinte, vamos trabalhar com esse contexto aqui, ó, a regra do AND. Então, como eu disse para vocês, a regra do AND seria a regra da multiplicação, ok? Então vamos lá. Verdade e verdade dá verdade, verdade e falso me dá falso, falso e verdade me dá falso, falso e falso me dá falso. Então, ou seja, será verdade apenas quando ambas as proposições forem true, ok? Vamos lá. Agora, se eu pegar o resultado disso daqui, implicando com o A, ok? E a regra da implicação C e somente C, eu tenho o seguinte, que quando o antecessor for true e o sucessor for falso, será falso. Os demais cenários eu tenho como true, ok? Então vamos lá. Se eu pegar esse cenário aqui, ó, esse caso, deixa eu voltar aqui. O A and B implica C é somente A. Então vamos lá. Se o antecessor é verdade com verdade, eu tenho verdade. Falso com verdade, eu tenho verdade. Falso com falso, eu tenho verdade. Falso com falso, eu tenho verdade. Então, em nenhum caso eu peguei como o antecessor verdade e o sucessor falso, ok? Então, para este cenário, eu tenho essa conclusão aqui. Vamos para a implicação de B com A, ok? A implicação de B com A. B implicando em A. B para A. Então vamos lá. O antecessor verdade com o sucessor verdade eu tenho verdade. O antecessor falso com o sucessor verdade eu tenho verdade. Opa! O antecessor verdade com falso eu tenho falso. Caiu nessa minha regra aqui. O antecessor falso com o sucessor falso eu tenho a verdade. E por fim, ok? Eu tenho o quê? A implicação de B com A, fazendo o quê? Um AND com o A. Isso daqui com o A. Ok? Então vamos lá. Verdade e verdade me dá verdade, verdade e falso me dá verdade, falso e falso me dá falso, verdade e falso eu tenho como falso. Ok? Dando continuidade então, eu vou trabalhar com vocês a tabela verdade com preposições intermediárias, ok? Então, neste contexto aqui de preposições intermediárias, dado uma fórmula com várias preposições, vários conectores e parênteses, dentro de parênteses. Como é que eu faço para trabalhar para resolver isso daí? Então, vamos lá. Se eu tenho essa fórmula aqui, ó, ok? A ou B, C é somente C, então C, e o resultado disso daqui eu faço um AND com o A. Então, o detalhe, o primeiro exemplo que eu faço para resolver é isso daqui, ó. O segundo, eu resolvo isso daqui. E o terceiro, eu resolvo o resultado com isso daqui. Vamos lá, então. Primeiro passo, preciso resolver esse AND aqui. Então, vamos lá. Eu tenho a preposição P1A, P2B. Verdade, 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 falso, 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 falso. Verdade, verdade, falso, falso, verdade, verdade, falso, falso. Então, vamos lá. O A ou B. Então, vamos lá. O A ou B. Verdade ou verdade eu tenho como verdade, verdade ou verdade eu tenho como verdade, verdade ou falso eu tenho como verdade, verdade ou falso eu tenho como verdade, falso ou verdade eu tenho como verdade, falso ou verdade eu tenho como verdade, falso ou falso eu tenho como falso e falso ou falso eu tenho como falso. E o segundo passo, como é que eu faço para resolver? Isso daqui com o C e somente C. Lembrando que do C e somente C, se o meu antecessor for verdadeiro e o meu sucessor for falso, eu tenho como falso. Os demais cenários eu tenho como true, ok? Então vamos lá. Se eu pegar isso daqui aplicando o condicional com o operador C, ok? Então vamos lá. Se eu tenho A e B, C, então verdade, eu tenho como verdade. O único caso que será falso será aqui, ó, verdade e falso, verdade. Deixa eu achar aqui, verdade e falso,
verdade e falso. E os demais casos serão sempre verdades, ok? Verdade, ó, verdade, falso, verdade, verdade e verdade. E para finalizarmos, eu pego o resultado disso daqui e faço um AND com isso daqui, ou seja, isso daqui eu faço um AND com A, ok? Então, isso daqui, V, AND V me dá verdade, falso, AND verdade me dá falso, verdade em verdade me dá verdade, falso e verdade me dá falso, ok? Verdade ou falso eu tenho como falso, falso ou falso and falso eu tenho como falso, verdade and falso eu tenho como falso e verdade and verdade eu tenho como falso, ok? Bom, dando continuidade então a essa nossa videoaula, eu estarei trabalhando um pouco com vocês para nós finalizarmos a nossa aula, como é que eu faço a estrutura condicional em linguagens de programação, ok? Então é o seguinte, cada linguagem de programação tem a sua forma específica, ok? Por exemplo, em Java, eu tenho aqui, ó, if, a condição, abre braces, executo o que executo e fecho braces, ok? Em linguagem C, eu trabalho de outra forma, ok? Eu tenho aqui a condição if, tá? Eu tenho a condição, que eu posso fazer a condição, ok? Tenho o braces, que seria o begin. Eu posso colocar aqui um print f, passou por aqui, ok? Aqui eu tenho system.out.println, passou por aqui, ok? E por último também, eu trouxe aqui para vocês como é que eu trabalho com a linguagem do Python, ok? No Python eu faço o seguinte, ó, deixa eu só dar um Ctrl D aqui para o Python. Como é que nós trabalhamos? If, ok? If, sem parênteses, no Python seria o if, sem parênteses, a condição, ok? 2 pontos e o print. Passou por aqui. Ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, em C, ok? Isso daqui seria o begin. Isso aqui seria o nosso end. No Java também, né? Seria o begin e o end. A diferença aqui para o C é o printf, para o Java é o system.out.println, ok? Para o Python, o begin seria os 2 pontos e nós teríamos o print aqui, que seria o passou por aqui, ok? Ah, professor, mas me dá um exemplo aqui legal. Eu posso fazer assim, ó, vamos lá. Int valor seja igual a 10. Eu posso fazer assim, if, se o valor for maior do que 10, então o system.out.println passou por aqui, ok? Posso colocar aqui um else também, ó, else um println, o valor é menor do que 10 ou menor do que 10, ou menor do que 10, ok? Isso é um jeito que nós podemos aplicar. Gostaria de agradecer então vocês, alunos, a essa participação na nossa videoaula. Nós finalizamos aqui então o contexto de tabelas verdades, ok? Então, nós podemos aplicar tabelas verdades em linguagens de programação, podemos aplicar tabelas verdades em testes automatizados, podemos aplicar tabelas verdades em sistemas digitais, podemos aplicar tabelas verdades na parte de eletrônica, na engenharia elétrica, na matemática e também em concursos públicos, ok? Alunos, nos encontramos nas nossas próximas videoaulas e até mais!